Então nós vamos falar sobre programação neurolinguística e sobre hipnose, PNL e hipnose. Semelhanças, diferenças, aplicabilidades, utilidades, utilizações. Muita gente me pergunta qual a diferença, qual a semelhança, para que serve, qual é mais útil. Qual que eu devo aprender, PNL ou hipnose? Essa é uma pergunta, é uma resposta no caso, né? Muito pessoal. A pergunta que eu sempre faço quando alguém me pergunta isso, né? Eu devo aprender hipnose ou PNL? Eu pergunto, você quer aprender para quê? Você é terapeuta? Se você trabalha com terapia, eu recomendo hipnose. Se você trabalha com outras coisas ou quer aplicar em você mesmo, eu recomendo PNL. Não que a PNL não seja aplicada na terapia, tem até curso esse final de semana, PNL para terapeutas. É que a hipnose ela é mais aplicada em ambiente terapêutico. Ela também é usada nas outras áreas do conhecimento humano e outras áreas da atividade humana, mas ela é mais aplicada no ambiente terapêutico. A programação neurolinguística ela é utilizada no processo de comunicação. Então, qualquer que seja a sua atividade profissional, você se comunica, falando, escrevendo, mostrando, né? E no caso seriam as comunicações não verbais. Mas para vender você se comunica e todo mundo vende, né? A gente vende ideia, produto, serviço ou talento. O tempo todo a gente está vendendo. O resultado que você vai ter nas suas vendas é diretamente proporcional à qualidade da sua comunicação. Quem se comunica melhor vende mais. Qualquer atividade humana envolve comunicação. E a programação neurolinguística é comunicação, na sua essência, na sua excelência. Tá? Quem surgiu primeiro? Quem, entre aspas, nasceu primeiro? A PNL ou a hipnose? Bom, a programação neurolinguística surgiu nos anos 1972, 73, nos Estados Unidos. Tem 50 anos. A hipnose surgiu junto com o ser humano. Então a PNL tem 50 anos, a hipnose tem alguns milhares de anos aí, tá? O processo de hipnose existe desde que existe ser humano, tá bom? Foi estruturado como técnica, como ciência, no século XVIII. Quem começou a moldar mais ou menos isso em termos de ciência médica foi Mesmer, Franz Anton Mesmer, um médico alemão, austríaco na verdade. Ele teorizava que as pessoas, os animais, as plantas, os planetas tinham uma energia, que as doenças seriam um desequilíbrio energético, que seria possível fazer um equilíbrio dessa energia manipulando através do que chamam depois de passes mesméricos. Mesmer começou com isso, depois vieram outros, ele era médico, aí veio outro médico, o James Braid, que era oftalmologista, tinha algumas experiências ali com transe hipnótico, mas sem ter nome, não tinha esse nome de nada, juntou o conhecimento dele com a teoria de Mesmer e fundou uma coisa que a gente chama de hipnose. Como ciência, século XVIII. PNL, século XX, 200 anos depois. Mas a hipnose já existia, já era praticada, só não se dava o nome de hipnose, porque o nome foi cunhado em 1800 e alguma coisa, tá? Primeira diferença entre elas, tá? Uma existe há muito tempo, outra foi estruturada. PNL foi estruturada, não foi descoberta nem inventada. Às vezes eu vejo isso. Fulano, dizem que o Richard Bandler inventou a PNL. Não, ele não inventou a PNL. Ele estruturou ela, ele pegou da prática para a teoria. Tá? A PNL é um processo de engenharia reversa. O que é isso? Você pega algo que já funciona, desmonta para ver como aquilo funciona, aprende o processo e replica. Tá? Então o Richard, primeiro, depois o Grinder junto e os outros caras que vieram depois, eles se debruçavam sobre pessoas de sucesso. Como você faz para falar bem, como você faz para hipnotizar bem, como você faz para ter sucesso. Viram um passo a passo, que em PNL a gente chama de estratégia, no caso até microestratégia. Testaram com outras pessoas, falaram, faz isso aqui, vê o que acontece. Aí, olha, todo mundo teve o mesmo resultado, então isso aqui funciona para todo mundo. E lançaram as técnicas, os procedimentos, os pressupostos, com o nome de programação neurolinguística. Tá? Então, engenharia reversa. Tudo bem? Então temos aí as diferenças conceituais não, de definição, né? O que é, né? A programação neurolinguística é um conjunto de estratégias, é um estudo das estratégias de sucesso a serem replicadas, tá? Isso é a programação neurolinguística. A hipnose, ela é um processo natural. A PNL não é natural. Por que a PNL não é natural? Porque ela é um estudo e o estudo não é natural. O estudo envolve a mediação. Você precisa pensar sobre, debruçar sobre, raciocinar, deduzir, perguntar, questionar, medir, pesar. Isso é um estudo. Não é natural isso. A hipnose é um processo natural. A hipnose é igual dormir. Dormir é natural. Então a hipnose é a mesma coisa, é um processo natural. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você não fizer nada, você entra em hipnose. Se você não fizer nada, você dorme, tá? Se você sentar numa sala de espera, seu celular acabou a bateria, você senta com alguém entra para consulta e você se senta e o seu celular acabou a bateria. Em 15 minutos você está com sono. É natural esse declínio cognitivo.
Porque o cérebro ele trabalha economizando energia. Aí você está olhando ali, ó, não tem nada para você fazer. O celular acabou a bateria. Você não lembrou de levar um livro porque você não leva livro, né? Raríssimo você ver uma pessoa com um livro na mão. Você não tem nada para fazer. Aí o cérebro faz assim, ó, tem perigo ao redor? Não, estou seguro, então vamos lá. Ele minimiza para que o consumo de energia seja mínimo, tá? Então é natural entrar em sonolência. Entrar em hipnose é a mesma coisa, é natural. Praticar programação neurolinguística não é natural. Ela envolve a voluntariedade. Eu quero fazer isso, eu quero aprender uma estratégia para me comunicar melhor. Eu quero aprender estratégias para melhorar os meus relacionamentos. Eu quero aprender estratégias para desenvolver a minha criatividade, a minha memória, qualquer outra coisa. Então, ó, essas são as diferenças básicas, tá? PNL existe desde 1972, 3. Hipnose existe desde sempre. Desde que tem ser humano tem hipnose. Por quê? É um processo natural, processo cerebral subcortical. Deixa eu falar isso de um jeito simples. O cérebro pode ser entendido de uma maneira assim, ó, dividido de uma maneira triuna. O cérebro triuno, uma teoria de um cientista chamado Paul MacLean. Ele fez o cérebro em 3 partes, que é o cérebro reptiliano, onde tem aqui, esse cérebro ele cuida batimento cardíaco, respiração, digestão, atenção, cuida da nossa vida. Ao redor dele aqui em cima tem um cérebro chamado sistema límbico, onde estão nossas emoções. E em cima aqui, ó, tem o córtex. Então, resumidamente assim, ó, aqui em cima a gente pensa, aqui no meio a gente sente e aqui embaixo a gente age. Pensamento, sentimento, comportamento, ok? A programação neurolinguística é um processo totalmente mental no sentido de pensar. Eu preciso pensar sobre aquilo que eu vou fazer. Qual estratégia eu vou executar, qual habilidade eu quero desenvolver, eu tenho, etc, etc, etc. A hipnose ela dá no segundo cérebro. A hipnose é então isso aqui é o córtex subcortical. A hipnose se dá aqui embaixo, ó. Quando ela minimiza a atividade de alerta, a gente tem um processo de alerta. Nosso sistema, quando a gente nasce, o ser humano tem a programação de viver para sempre. Então, se eu quero viver para sempre, eu preciso antecipar perigo. Então, meu sistema límbico ele fica procurando perigo. E isso demanda energia, isso demanda atenção, isso cansa ficar o tempo todo vendo se não tem perigo para ameaçar a minha existência. A programação neurolinguística trabalha acima disso. Ela trabalha no córtex, raciocinando, pensando, programando. A hipnose trabalha nisso, ela minimiza esse gasto de energia porque a hipervigilância é um processo de dentro para fora. Eu preciso olhar fora o perigo. A hipnose é um processo endógeno, eu preciso olhar para dentro. Ok? Então, a hipnose se dá no cérebro, no terceiro cérebro, no córtex pensamento. A hipnose se dá no segundo. Na verdade, se dá numa parte chamada giro do cíngulo, que é subcortical, uma ligação entre o córtex e o límbico. Aí vem uma pergunta comum também que muito me fazem. Qual é melhor? Aí eu respondo penalisticamente, não hipnoticamente. Para a programação neurolinguística não existe o termo melhor, tampouco o seu contraditório, tampouco pior. Toda vez que alguém pergunta para mim, tal coisa é melhor, eu devolvo a pergunta. Eu digo melhor em que sentido? O que é melhor para você? Professor, qual o melhor curso de PNL? Eu falo, o meu, né? Tá, fora o seu, qual o melhor? Eu falo, então, eu preciso entender o que é melhor para você. Se fala melhor o que? É o mais perto da sua casa? É o mais barato? É o mais longo, que é muitas horas? É o mais curto, você quer rapidez? O conceito de melhor e de pior, ele vem em cima de pressupostos. Eu preciso saber o que você considera melhor. Então, o primeiro passo, estou respondendo bem penalisticamente, é qual o objetivo. A PNL parte sempre do objetivo. PNL, como eu falei, é engenharia reversa. Primeiro você decide o que você quer, depois você vai descobrindo como é que você faz. Qual é melhor, PNL ou hipnose? Comece perguntando para que você vai usar. Você quer aprender para quê? E a partir daí a gente começa a direcionar dentro dos critérios individuais. Por isso PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. O melhor para mim é melhor para você, mas é muito individual. Então o que é melhor, PNL ou hipnose? Melhor, aprende os dois, domina os dois, e aí você escolhe. Leandro, quanto tempo você acha que pode formar um novo engrama para uma mudança efetiva? Leandro, excelente pergunta, Leandro. Mudanças se dão mediante 2 mecanismos. A intensidade da dor de manter o comportamento atual versus a intensidade do prazer de estabelecer um novo comportamento. Então, eu estou fazendo algo, qualquer coisa, tá? Vou pegar um comportamento bem imbecil, que eu acho, tá? Fumar. Eu acho um comportamento imbecil, fumar.
Aí eu quero mudar o comportamento, eu quero me tornar um não fumante. Uma estratégia boa é eu associar extrema dor ao hábito de fumar. Então vai lá, amarela os dentes, queima os dedos, tira o paladar, mau hálito, pode trazer tumores, cânceres na língua, na garganta, no esôfago, nos pulmões, no sangue. Pode gerar impotência, pode causar AVCs. E aí eu faço essa lista de porcarias, de dor, e eu preciso associar. Em PNL, associar é quando você imagina que estivesse acontecendo. Eu começo a me imaginar com os dentes amarelando, com a boca fedida, gastando muito dinheiro. Não sei quanto custa um cigarro, mas imagino que não é mais do que 10 reais um cigarro. Se a pessoa fuma todos um maço por dia, são 300 reais por mês. São 3.600 reais por ano. É muito dinheiro. Você fuma um maço, né? Quem fuma mais. Além do cigarro, tem isqueiro, cinzeiro, fósforo, balinha para tirar cheiro, clareamento dental. Então pode ser que dinheiro seja importante, eu vou pensar em tudo que eu gasto de dinheiro. Saúde é importante, eu posso pensar em todas as doenças. Aparência é importante, eu posso pensar o quanto eu me torno repelente, que o dente é podre e bafo. E aí eu preciso associar e sentir a dor, imaginar aquilo e falar, não quero não. Quero isso não, quero isso não, quero isso não. Incomodou, eu vou para o outro lado. O que é que eu vou ganhar mudando de comportamento? Aí tudo ao contrário. Ter os dentes claros, a boca, o hálito agradável, dinheiro, pelo menos 300 reais por mês a mais sobrar aqui para fazer outras coisas. Agora eu preciso também vivenciar, sentir o quanto é bom. E aí a pergunta que você fez, Leandro, quanto tempo você acha que pode para para uma mudança efetiva? Quão mais, presta atenção, tá? É mais importante a intensidade emocional do que a quantidade de repetições. É só pensar na sua vida pessoal, todo mundo está assistindo aqui, quantas vezes você fez uma coisa uma vez só e foi suficiente para você nunca mais fazer? Você colocou a mão numa superfície quente, queimou, você não pôs mais lá, você tomou choque fazendo uma coisa que agora você olha e fala, idiota, mas na hora não pareceu, você não faz mais. Você andou por uma rua esquisita e foi assaltado ou perseguido, passou muito medo, nunca mais você foi lá. Entende? Então, experiências negativas, principalmente, muito intensas, elas geram na gente aversão àquele comportamento ou àquele ambiente, tá? E aí agora eu preciso fazer a segunda parte. Se eu só paro com o comportamento, eu posso começar um outro ainda pior. Então eu tenho que escolher um novo comportamento. Portanto, eu considero que a intensidade emocional atrelada à ideia do comportamento atual, de forma negativa, e do comportamento novo, de forma positiva, a intensidade emocional é mais importante do que a repetição, tá? Esquece a ideia de 21 dias para ter um novo comportamento. Isso é um neuromito. Então a gente foi falando aqui, explicando a origem das duas tecnologias, né, da PNL e da hipnose, a diferença e as aplicabilidades. PNL, como eu disse, uma criança pode usar PNL na escola para melhorar a concentração, foco, aprendizado, adolescente, vida adulta, qualquer profissão. A hipnose também, mas ela tem um pouco mais de restrições. Para uma criança usar, dá também, né? Mas é mais desafiador ensinar a criança. A criança aprende PNL mais fácil, a PNL é mais lúdica, a hipnose é um pouco mais técnica, dá para aplicar também. Acordo todas as noites às 3 da manhã e fico depois dormindo picado. Não importa se vou dormir às 19 ou às 23. A hipnose pode me ajudar a ter uma noite inteira de sono? Sim, o nome disso é insônia secundária. Tem um sono intermitente. Provavelmente você tem uma grande exposição à luz azul. Luz azul é tela de computador, tela de celular. Então eu recomendo para você, deixa eu pegar aqui o meu Blu-ray Blocker, o bloqueador do raio azul. São esses óculos aqui, Você coloca esses óculos, Eu tô com o óculos virtual aqui, vou colocar o meu de verdade para você ver. Dá para usar sobre os óculos de verdade. Então vamos lá, você está no seu trabalho, né? A partir das 6 horas da noite, coloca, cabe por cima. Fica amarelado, ele é laranja, né? Então é Blu-ray Blocker, bloqueador do raio azul. Você vê as coisas sem azul. E aí a sua pineal começa a entender, anoiteceu. E ela vai produzindo melatonina, que é o processo natural. E aí você vai ter sono, e com a auto-hipnose também, você ajuda a manter o sono. Isso aqui vai fazer você pegar num sono profundo, ajudar a pegar num sono profundo. Embora o ideal também antes, seja você fazer um exame de dosiometria hormonal. Se você tiver uma grande descarga de cortisol e adrenalina, você não dorme. Se a sua pineal estiver
muito cristalizado e produz pouca melatonina, também não dorme. Então pode ser um desequilíbrio hormonal, tá? O nutrólogo faz uma bateria de exames, identifica muito rapidamente isso aí e vai fazer uma modulação hormonal. Não é remédio, é suplemento, tá bom? E o bloqueador do raio azul ajuda você a dormir mais profundamente. E a auto-hipnose também ajuda a fazer uma linha de base e equalizar o seu ciclo circadiano. Retomando, então a programação neurolinguística é aplicável para grupos muito mais do que a hipnose. Hipnose dá para aplicar em grupo também, mas é muito mais desafiador. A hipnose é a intervenção mais individual. Aqui, ó, como a prima falou de problemas de sono. Se ela é uma cliente minha, eu vou fazer todo esse trabalho, vou dar toda essa recomendação que eu dei, vai ao médico, faz os exames e tal, e vou fazer com ela a psicoeducação, ensinar ela a dormir, fazer ela lembrar como é que dorme. Ela dormiu muito período da vida, ensinar ela a dormir de novo e ajudar com uma fraseologia hipnótica para que ela tenha uma noite completa de sono profundo. Pá, individualmente. PNL, a gente usa PNL na sala de aula com 40 alunos. PNL a gente usa no discurso, um político usa no discurso. O Barack Obama, 2 vezes presidente dos Estados Unidos, mestre em programação neurolinguística. Os discursos dele são maravilhosos. E quem conhece a PNL fala, olha que legal, ele está fazendo isso, ele usou aquilo e tal. É para massa, tá? Então estou fazendo algumas distinções. A meditação faz parte da hipnose ou é outra disciplina independente? Meditação e hipnose, elas têm uma mesma raiz, um mesmo tronco, e elas se separam no objetivo. A meditação, grosso modo, a meditação tradicional, existem vários tipos, né? A meditação tradicional, ela pede para você pensar em nada. E a hipnose pede para você pensar em uma coisa, uma só. Fora do transe, a gente pensa um monte de coisa. Normal, né? 70 mil pensamentos pulando na nossa cabeça. A hipnose condensa aquilo num pensamento só, foca nisso aqui. E a meditação fala, pense em nada, faça seus pensamentos. A tradicional, tá? Existe a meditação ativa. Você pode fazer meditação dançando, pode fazer meditação cantando, rindo, pode fazer mindfulness, etc. Então elas têm a mesma raiz. Como é que pratica meditação tradicional e hipnose? Coloque-se confortável, feche seus olhos, respire, relaxe. Isso. Solte as tensões, tá tudo igual as duas. Aí você não sabe até agora se está fazendo meditação ou hipnose. Agora respire lento e profundamente. Isso, acalme sua mente, papá. É o mesmo tronco. Aí quando abre aqui, ó, uma fala, afaste os pensamentos, quando vier, deixe que ele suavemente vá embora, não brigue com os pensamentos, ou seja, busque pensar em nada. Como se a mente fosse um aquário e os pensamentos peixinhos. E a meditação pede para você, olhe através do... Esqueça os peixinhos e olhe através do aquário. E a hipnose diz, olha, a sua mente é um aquário cheio de peixinhos, que são os pensamentos. Olhe para um, fixe em um e fique com ele. Fique com um único peixinho. E aí vai ter o mesmo resultado. Se você ficar com um peixinho só, os outros vão acabar sumindo. Mas ambas buscam a mesma coisa, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. O meu viés é sempre clínico, tá? Terapêutico. A hipnose tem muita aplicabilidade nos esportes, nas vendas, no show, né? Hipnose de palco e tal. Eu não trato disso. O meu foco todo é hipnose clínica, tá? Hipnoterapia. Por isso que eu falo que ela é mais restrita nesse sentido, porque eu estou focando numa única aplicabilidade. E a PNL, a gente usa ela em várias áreas do conhecimento humano, porque PNL é comunicação. E qualquer relacionamento que você tenha, é preciso comunicar. Falar em relacionamento, cadê meu livro aqui? Ó? Se você ainda não conhece, eu lancei esse livro, PNL dos Relacionamentos. Castilho e Rosana Sibok, minha marida, R$ 48,00. Autografado, frete grátis para todo o Brasil. Se tiver interesse, comenta depois aí. PNL nos relacionamentos. Tem um casal aqui, mas não é um livro de casais. Foi escrito por um casal, mas é um livro de relacionamento. Pessoal, profissional, familiar, social, conjugal. Como é que funciona? Como é que pode funcionar melhor, tá? Você pode achar pela Amazon também, amazon.com. Mas na Amazon é sem autógrafo. Entenda uma coisa, ó. Um dia, você brincou com seus amiguinhos na rua pela última vez. Só que ninguém sabia disso. Você se mudou, eles se mudaram, um deles morreu, você acha que não morreu ainda. Mas um dia você brincou com seus amiguinhos pela última vez. Então, começando o fim de semana, né? Sexta-noite já é fim de semana. Viva o fim de semana como se fosse a última vez, porque um dia vai ter um último final de semana. Um dia vai ser o último. Seu ou de alguém com quem você convive ou que você ama.
E depois que for o último, aí não tem mais o que fazer. Você fala, putz, se eu soubesse, eu teria... Então finge que você sabe e curte o fim de semana de uma maneira intensa. Tá, sexta-noite ainda, são 9 horas aqui no Brasil. Valorize essas horas da noite de sexta, valorize seu sábado, seu domingo. E valorizar aí é individual, tá? Seja você com a sua família, seja você com o seu cônjuge, seja você sozinho, a hora de você dar uma desligada. Mas valoriza, não deixa passar assim como só mais um dia, que um dia vai ser só uma lembrança. Um dia você vai lembrar que teve um final de semana que você não fez nada e nunca mais aquele final de semana voltou. É a oportunidade de você ler um livro, de você fazer um curso, de você descansar mesmo, se você teve uma semana conturbada, de você entrar em contato com alguém que não fala há muito tempo, de você começar um projeto, de você conhecer gente nova, de você... Aproveita! Porque o tempo passa muito rápido, tá? Dia desses você tinha 15 anos. Hoje, essa sexta-noite vai ser a última de muita gente. Pode não ser a sua última você, mas vai ser a última de alguém. Você nunca mais vai ter oportunidade de conviver com aquela pessoa. De falar algo pra ela, de elogiar, de dar uma força, de dar um esporro, de ensinar alguma coisa. As pessoas morrem, gente. Todo mundo morre. A gente não gosta muito de falar sobre isso, mas é preciso. Porque depois que morre, ele vai lá chorar em cima de um caixão e fala: ai, eu te amava tanto, você vai fazer falta. Fala agora que a pessoa tá viva, caralho. Espera morrer, não. Então aproveita essa sexta-noite, sábado, domingo, segunda começa mais ou menos tudo de novo. Viva cada dia. O Veríssimo faz uma piada, mas que é muito verdadeira. Ele diz assim, Veríssimo é o Luiz Fernando, tá? Não é o Érico. Viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta. É isso aí, curte e compartilha essa live, esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas informações. Lembra de se inscrever no canal, se inscreve lá, clica no vermelhinho inscrever-se, coloca aqui o seu comentário, o que você achou, sua dúvida para eu responder no próximo. Por falar em próximo, nos veremos neles. Hasta!